Segunda-feira, 1º de abril de 2019, está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara dos Deputados no YouTube e a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e nesse programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que já vem de alguns anos e vem ganhando muita força ultimamente, a questão da gestão compartilhada nas escolas. Não é uma gestão compartilhada qualquer, se trata da militarização das escolas, a participação direta das polícias militares, dos corpos de bombeiros, dos estados, diretamente na vida educacional ali da escola mesmo, né? Participam da direção, das aulas, da vigilância. Isso é considerado por muitas pessoas como uma resposta à violência crescente nas escolas, mas haveria alternativas, outras formas, talvez, de tornar as escolas mais seguras? E isso significa um afastamento da escola da comunidade onde ela está inserida? Quais os efeitos que essa militarização traz para os estudantes? Para debater esse assunto com a gente, nós temos a Catarina de Almeida Santos, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É isso mesmo, né, Catarina? Isso, exatamente. Bem-vinda à Participação Popular. Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar com a gente aqui. Eu que agradeço a possibilidade de participar e de debater uma questão tão importante, especialmente nesse momento que o DF entra nessa lógica da gestão compartilhada com a polícia. Legal. E quero mandar um abraço pro pessoal lá da Assessoria de Comunicação da Universidade de Brasília, que sempre ajuda a gente aqui no Participação, viu? O pessoal lá é gente fina. Muito gente boa mesmo, realmente. E nós temos aqui com a gente também o Mauro Oliveira, que é secretário adjunto da Secretaria Educacional do Distrito Federal. É isso mesmo, né, Mauro? Isso mesmo. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Bem-vindo ao Participação Popular, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Legal, Mauro. E, claro, você já sabe, o programa se chama Participação Popular, porque nós contamos com as suas mensagens, as suas opiniões, as suas perguntas, as suas colocações. O que você acha dessa participação direta de Polícia Militar, de Corpo de Bombeiros, nas escolas públicas de todo o Brasil? Vários estados já adotaram esse modelo e ele vem sendo apresentado como uma possível solução para os próximos anos por vários governos estaduais e municipais. Ligue para a gente com a sua opinião, 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer lugar do país. Se você preferir, pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem espaço, não tem tio, não tem cedilha. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, você pode mandar uma mensagem com o nome de usuário da TV Câmara, @TV Câmara, tudo junto também. Pelo WhatsApp, se você preferir, salva aí na agenda do seu celular, que fica fácil de mandar mensagem pelo WhatsApp. O nosso número tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Vou repetir, 61 99620 2573. Além disso, se você estiver acompanhando Participação Popular pelo YouTube, você pode deixar a sua mensagem naquele canal de bate-papo que durante a transmissão ao vivo fica aberto, né? Aquele canalzinho de bate-papo que tem no YouTube. E pelo Facebook, pela página da TV Câmara no Facebook, você também pode deixar o seu comentário ali na transmissão ao vivo, curtir, compartilhar, é bom chamar os seus amigos aí para participar do debate também, e a sua mensagem vai ser encaminhada para a gente aqui na redação, tá bom? E nós temos também a participação das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, exatamente agora, durante o programa, que vão conversar com a nossa querida Daniela André, aqui no Participação mais uma vez. Daniela, bem-vinda. Eu quero até aproveitar, Daniela, para pedir para você mandar um abração especial para o seu Odir, que está lá em Leopoldina, né? Seu pai fez aniversário essa semana, não foi isso? Isso mesmo, Fabrício. Parabéns para o seu Odir André, de Leopoldina. Meu pai completou 89 anos no último dia 27 de março. E hoje também é um dia especial aí do nosso diretor Iruan Simões, não é mesmo, Fabrício? Verdade. Eu estou aqui na rodoviária, um local mais movimentado de Brasília. E já estou aqui com o Calista ao meu lado, que é professor da rede pública do DF. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os prós e contras da militarização das escolas. Beleza, Daniela. Na hora que você quiser entrar aí com o Calista, é só avisar
é o nosso diretor aniversariante, que vai estar em contato com você, e a gente já chama você com o Calixto aí para participar do programa. E enquanto as pessoas estão preparando suas mensagens, você que está nos assistindo, eu vou mandar um abração para o Alex Bezerra da Silva, de Itapuã, no Distrito Federal, e para a dona Pedrina e o Elcias, lá de Paracatu, Minas Gerais, que sempre acompanham também o Participação Popular. Abração aí para vocês. No nosso programa do dia 25 de março, da semana passada, sobre síndrome de Down, nós tivemos a participação da Lauren Marquesano, de Vitória, no Espírito Santo. A mensagem dela chegou bem no finalzinho do programa, né? Já não tinha mais tempo para a gente discutir, mas está aqui o registro. Lauren, muito obrigado pela sua participação. Como a Daniela adiantou, o nosso diretor do programa, o Iruan Simões, está fazendo aniversário nesse dia 1º de abril, assim como a minha querida Patrícia Moraes Lucas, da Embaixada da Nova Zelândia. Beijão, Pati. E também a Samara Dourado, de Águas Claras, no Distrito Federal. Ontem, dia 31 de março, foi aniversário da nossa colega Cláudia Brasil, da Marcela Jacotê e da Mayra Cunha. E amanhã, dia 2 de abril, aniversário dos nossos colegas a Carol Nogueira e o Alexandre Carrijo, os jornalistas Alessandro Mendes, Fredson Charlson, lendário Fredson, e a Morena Pinheiro. Também aniversário do Rafael Madeira e da Simone Amorim. Hoje, dia 1º, aniversário de algumas cidades no Brasil, em Piauí, Hugo Napoleão, na Bahia, Caatiba, Fátima e Itarantim, em Minas Gerais, São Lourenço, em São Paulo, Arealva e São Miguel Arcanjo. A todos vocês que moram nessas cidades e estão acompanhando Participação Popular, um grande abraço de toda a nossa equipe para você, para os seus vizinhos, seus conterrâneos, tá bom? E nós contamos com as suas mensagens nesse programa sobre a militarização das escolas, a chamada gestão compartilhada. Vou começar esse papo com o Mauro Oliveira, que é secretário adjunto da Secretaria Educacional do Distrito Federal. Mauro, você está na secretaria agora, nesse novo governo, ou você já vinha acompanhando? Não, comecei isso agora nesse governo. Começou agora. Isso. Qual é a situação que se encontra essa questão das escolas com gestão compartilhada aqui no Distrito Federal? Bom, as escolas, são 4 escolas, elas começaram junto com o início do período escolar, dia 11 de fevereiro. São as 4 escolas que fazem parte do projeto piloto da gestão compartilhada com a Polícia Militar. E esse piloto vai até quando? Qual é a perspectiva a partir dos resultados? Como estão sendo medidos os resultados, inclusive, para esse piloto? E a partir de quando que isso traria outros resultados, talvez ampliação dessa rede? É importante dizer isso, né? O projeto é um projeto piloto, apesar dele já existir há mais de 16 anos, se não me engano, no Brasil inteiro. São 120 escolas no Brasil, mais de 15 estados. Então, nós estamos falando de um modelo que não é uma novidade, é uma novidade no Distrito Federal, mas algo que já vem sendo implementado no Brasil afora já há algum tempo. Importante destacar, para início, a gente diferenciar bem o que é uma escola militar e uma escola de gestão compartilhada. São coisas distintas, porque o modelo de colégio militar ele é bastante conhecido, né? Gerido por uma força militar, ou o Exército, ou a Polícia Militar, ou o Corpo de Bombeiros. Essas escolas elas têm um processo de gestão diferente da gestão compartilhada. Nessas escolas a gente tem um acesso feito por meio de provas, então há um processo seletivo para se entrar nessas escolas. Na gestão compartilhada, não. Na gestão compartilhada, os alunos que estão lá permanecem e, eventualmente, no segundo momento, o acesso se dá normalmente em outros estados, é isso que pretende se fazer aqui, por meio de sorteio, para que seja um processo justo, igualitário e que atenda a toda a comunidade. Na escola de gestão compartilhada também não há cobrança de uniforme ou taxa mensal, qualquer que seja. Num colégio militar isso já acontece. É obrigatório, né? Então são diferenças que são importantes e que fazem realmente serem 2 tipos de escolas diferentes. O conteúdo pedagógico, por exemplo, no colégio militar, ele é feito e produzido pela própria instituição. Na gestão compartilhada, o conteúdo pedagógico se mantém o mesmo da rede como um todo. É importante essa diferenciação, né, Mauro? Acho que até porque muita gente tem uma expectativa dessas escolas de gestão compartilhada sobre a reputação que as escolas militares têm, né? Isso. E é importante destacar que não são a mesma coisa. Vamos lá ao centro de Brasília com a Daniela André, que já estava com o professor Calixto, não é isso mesmo, Daniela?
Isso mesmo, Fabrício. Eu estou aqui com o Calixto, que é professor da rede pública, e ele tem algumas críticas e vê alguns pontos positivos também nesse modelo de gestão compartilhada militarizada. Não é isso, Calixto? Isso mesmo. No caso, eu sou professor de dança afro-contemporânea e desenvolvo um trabalho em algumas escolas públicas de Brasília dentro do projeto Abará. O meu questionamento é o seguinte, essa militarização, eu acho que é um pouco falha no sentido quando se pede aos alunos para se andarem de mão para trás, cabelos amarrados. Não vejo necessidade exatamente nisso. E sim, onde eles deveriam focar na proteção aos professores, né? A violência que os professores sofrem quando vão reclamar alguma coisa com o aluno, quando vai se cobrar alguma coisa. Eu acho que essas coisas de mão para trás, cabelo amarrado, acho que isso não vai influenciar em nada. É algo um pouco meio repressivo, ao meu modo de ver. Então, Fabrício, esse é o ponto de vista do Calixto. Tem que haver aí um equilíbrio para se evitar a cobrança, às vezes, de comportamentos que podem não contribuir tanto para a educação em si. É interessante esse ponto de vista que o Calixto trouxe, Daniela. Agradeço a ele aí por essa contribuição. Ele tocou num ponto importante que eu vou chamar a Catarina de Almeida Santos para comentar com a gente. Ela que é professora de educação, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, né? Catarina, como é que você vê isso que o Calixto trouxe? Faz sentido realmente? Talvez haja exagero no aspecto militar que essa gestão compartilhada está trazendo? Então, eu acho que esse programa e o debate sobre essa questão ela é muito importante para que a gente debata com a população e coloque algumas questões para serem pensadas, né? Então, quando a gente está falando de escola, a gente está falando de um espaço diverso, né? De um espaço em que a diversidade precisa ser garantida, em que os processos pedagógicos precisam ser mais livres. E aí, quando eu digo que todos os alunos precisam estar, os meninos de cabelo cortado, as meninas de cabelo preso, você impede essa diversidade, o processo de criatividade desses estudantes, as diferentes manifestações culturais. Então, a escola tem que ser o espaço mais livre, o espaço de deixar fluir a questão da criatividade. Então, essa é uma questão que a gente precisa debater. Então, quando o professor Calixto coloca essas questões, ele tem razão em relação a isso, porque isso limita o desenvolvimento desses estudantes e a livre manifestação, né, cultural, racial, todas essas questões. E aí é importante a gente pegar algumas coisas que o professor Mauro estava falando sobre a questão das escolas militares no Brasil. Não dá para a gente dizer que todas as escolas militares no Brasil, eu não estou falando das escolas das corporações, eu estou falando das escolas militarizadas, né, que são escolas públicas e que foram repassadas a sua gestão para a polícia militar. Então, quando a gente está falando dessas escolas, a gente tem diferentes nuances nas diferentes redes. O caso mais emblemático da questão da militarização é o estado de Goiás, que é o estado que tem o maior número de escolas militarizadas, que tem escolas militarizadas há mais tempo, né? E que tem todo um processo de expansão em que, por exemplo, existe sim a cobrança das taxas, né? O aluno precisa comprar os materiais, precisa comprar a farda. Parece que se requisita uma contribuição voluntária. São as contribuições voluntárias, que de voluntárias não tem nada, né? Há um processo de seleção na entrada. No primeiro momento, era metade das vagas eram destinadas a militares, aos filhos de militares ou parentes de militares, e depois isso, o Ministério Público proibiu isso, então voltou-se para a questão dos sorteios, mas há um processo de seleção à medida que o aluno que não entra no script, ele é convidado a se retirar. Então, ele vai receber uma advertência, duas advertências, e na terceira ele recebe a transferência. Então, há um processo de seleção, inclusive, quando a gente vai olhar o nível de renda das famílias que estão nessas escolas, é um nível de renda maior do que das demais escolas. A gente vai ter casos em Goiás de escolas que estão localizadas, uma escola no bairro de Itatiaia, por exemplo, que as crianças, né, os alunos mais pobres daquele bairro, não têm condições mais de estudar na escola porque é oneroso para as famílias a questão das contribuições
condições módicas, da questão da manutenção de corte, de farda e tudo isso. Então, isso é uma questão que onera. Então, e elas são muito disputadas, né? Elas são extremamente disputadas e nessa disputa termina indo para essas escolas aqueles alunos que têm um nível de renda maior. Então, existem os mecanismos internos de seleção de quem está nessas escolas. Mas tem uma questão que está no cerne do problema, que é pensar, por que eu preciso militarizar as escolas? Por que a polícia consegue fazer melhor a gestão de uma escola do que um professor? Então, se a gente olha qual é a função da polícia na nossa sociedade, inclusive constitucionalmente falando, ela tem aí a função de manter a ordem e a segurança. E nós dizemos que a escola está violenta. A violência é da escola ou a violência está na sociedade na qual a escola está localizada? Então, se eu pego a estrutural, por exemplo, a violência está na escola da estrutural. Só para explicar para quem não é de Brasília, a estrutural é uma área perto aqui do centro de Brasília, né, que é uma comunidade abandonada pobre, pelo muito poder violenta, público, né? na verdade, que muito cresceu violenta. em torno de um lixão, né? De um depósito de lixo, de um aterro sanitário. Então, se eu pego a estrutural, a violência da escola é estrutural ou o bairro, a região está violenta e isso também acontece dentro da escola? Diz que existe, inclusive, tráfico de drogas dentro da escola. O tráfico não é dentro da escola. Você pode ter alguém fazendo o tráfico dentro da escola. Então, a função da polícia deveria manter essa área segura, inclusive para que a escola pudesse desenvolver de forma segura. Então, quando eu penso que professores, educadores, gestores são capazes de dizer que a polícia consegue pensar melhor a escola do que o professor, eu fico pensando que alguma coisa deu errado. Agora a gente vê, Catarina, a gente já discutiu esse assunto em 2015 aqui no Participação Popular, inclusive a nossa reportagem foi a uma escola em Valparaíso, né? Do jeito que a Daniela está ali no centro de Brasília, foi numa escola em Valparaíso, cidade de Goiás, uma escola que estava em gestão compartilhada, isso foi mostrado, e esse assunto sempre foi muito popular, vamos dizer assim, né? A gente já recebeu várias mensagens agora no começo do programa, até antes do programa, e o Jorge Aguiar, daqui de Brasília, diz: eu apoio integralmente as escolas compartilhadas. O Maicon Carvalho, também daqui do Distrito Federal, diz: coisa boa para o desenvolvimento das futuras gerações. A Gisele Oliveira mandou uma mensagem dizendo: o assunto está sendo tratado no Distrito Federal somente agora, mas em outros estados já vem de muitos anos e dando certo. A população do DF merece melhorias nas escolas. O modelo é bem legal, já li e ouvi muitas notícias sobre isso. A população aprova. Pela quantidade de mensagens que a gente está recebendo aqui favoráveis, há uma visão nesse momento, pelo menos, talvez seja uma coisa de contexto, de que a gestão compartilhada das escolas, com essa militarização, é uma coisa positiva. Então eu queria perguntar para vocês dois, o que vocês acham que é a causa dessa visão positiva que se tem dessas escolas? Mauro, começando por você. Joia. Bom, primeiro só fazer umas observações na fala da professora. Pois não. A violência, ela está ao redor da escola, mas ela entra na escola, efetivamente, né? Isso é importante dizer porque muitos professores são afastados, muitos professores sofrem ameaças, meninas violentadas, garotos que convivem diretamente com a droga e não querem participar disso. Nós estamos falando de uma grande parte dessas crianças e jovens que se sentem, e professores, que se sentem reféns dentro da escola. Daí vem a aprovação popular. A aprovação popular, ela não é só do sentimento seu na rede, não. Recentemente, o Correio Brasiliense, que é um jornal aqui do Distrito Federal, fez uma pesquisa e 86% da população aprova o modelo. E aprova o modelo porque vê nessa opção, e aí mais uma vez é importante dizer isso, é uma alternativa que o governador está entregando à população como uma opção para algumas escolas. Nós temos 693 escolas no Distrito Federal, nós estamos falando de um projeto piloto em 4 escolas, com a possibilidade de, se der certo e se for bem implementado e se tudo correr bem, de chegarmos a 40 escolas, e mesmo assim nós estamos falando de menos de 10% das escolas que nós temos. Então, não há como negar que um anseio enorme da população por um modelo como esse impeça o governo de fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é entregar o que a população deseja.
Eu entendo que é um modelo que não atende talvez a toda a população, que tem pessoas que não vão querer uma escola como essa. Pois é, nesse aspecto eu queria te perguntar sobre o que você disse por ser opção, porque muitas vezes a opção por uma escola se dá pela proximidade. Isso. Né? Por ela estar ali perto de casa, perto da vizinhança, ou perto do trabalho. E nesse caso, se a escola entrar nesse modelo, não vai ser bem uma opção, né? Não, trata-se de uma opção porque nós temos o cuidado de que, nesses casos, há realmente escolas próximas que possam ser uma opção tanto para o professor, porque a gente pensou nisso também, o professor ele pode não se sentir à vontade, não se sentir, não ter a mesma expectativa, apesar de que, mais uma vez, esses 2 meses nos têm mostrado que muitos professores que eram contrários ao modelo, hoje são favoráveis. Então, assim, o experimentar, o testar, o ver que é possível, ele é importante. E, mais uma vez, nós não temos a expectativa e nem a pretensão de que o militar faça um trabalho sobreposto ao professor. Por isso é uma gestão compartilhada. O militar ele entra fazendo uma coisa que ele é ensinado desde do momento que ele entra para a academia. Eles são treinados para comandar, para fazer gestão de locais, fazer gestão de quartel. Então, essa gestão de uma unidade, administrativamente falando, eles vêm em matérias de gestão durante toda a sua formação. Quando ele chega a major, a tenente-coronel, ele teve, ao longo de sua carreira, um preparo muito grande. Ao contrário do nosso corpo de professores, que desejam muito, querem muito ajudar a escola, e temos muitos casos de sucesso, isso é importante falar, muitos casos de sucesso de professores que conseguem impor uma disciplina tal nas suas escolas, que obviamente não serão escolas que poderão vir a ser passíveis de uma gestão compartilhada. Então, nós estamos falando de uma capacidade adicional, característica do corpo militar, que vai fazer a gestão administrativa e disciplinar da escola. Então, professora Catarina. Então, acho que a gente precisa pontuar algumas questões. Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida de que a violência chega na escola e que os professores se sentem seguros com a violência e que os alunos se sentem seguros com a violência. Eu não tenho a menor dúvida que a população, que existe uma quantidade grande da população favorável ao modelo. Mas a pergunta é, por que ela está favorável ao modelo? O que esse modelo oferece que as demais não oferecem? Ela está favorável ao modelo porque nós estamos vivendo uma sociedade insegura, em que a escola está insegura e que a violência está chegando na escola. Quem tem o papel de evitar que a violência chegue na escola, e não é uma violência dentro da escola, por conta da escola, numa sociedade que está tranquila e segura. Basta a gente pegar e ver como é que as cidades estão no mapa da violência. Então, por exemplo, se essa sociedade estivesse segura e só a escola estivesse violenta, aí a gente iria discutir a questão do papel da polícia lá dentro. Mas se eu tenho uma sociedade violenta, ou seja, a polícia não está cumprindo o papel para o qual ela foi criada, que é manter a segurança e a ordem pública, né? E aí essa escola, nesse modelo, por que ela vai cuidar da escola? A grande questão é que quando a população está pedindo a escola nesse modelo, ela está dizendo, meu filho está lá dentro e vai estar seguro porque eu tenho um policial lá dentro. Se a violência não estivesse lá, a sociedade não precisaria pensar na escola dessa forma, com esse modelo. Se os professores não tivessem condições de violência, eles não iriam querer que a polícia fizesse a gestão da escola, porque eles poderiam fazer isso. Então, a gente precisa perguntar para isso. Bom, aí então, dizendo, a escola que temos não é a escola que queremos e o problema é um problema de gestão. Então, eu preciso colocar alguém que sabe fazer gestão dentro da escola. E esse alguém são os policiais. Então, vamos perguntar... Por causa da formação militar. Por causa da formação militar que ele recebeu. Os professores também, inclusive nas novas diretrizes, todos eles precisam ter formação na área de gestão. A escola não é uma empresa que eu contrato um empresário ou um gestor, um administrador, para ir lá cumprir metas. A escola é um espaço de construção de aprendizado. A gestão administrativa, ela não pode se dissociar da gestão pedagógica. Vamos pegar um exemplo. Digamos que uma escola, para que o pedagógico aconteça, ela queira desenvolver uma proposta que seja contrário àquilo que a gestão militar acha. E aí, como é que faz? Eu tenho o pedagógico pensando no desenvolvimento e o militar querendo outra perspectiva. Se, por exemplo, se a proposta da escola for, por exemplo, todo mundo tem que... Se for uma manifestação afro, por exemplo, todo mundo tem que ficar com o cabelo grande. A polícia vai dizer, não, para você estar aqui, você precisa estar com o cabelo curto. Então, assim, eu estou pegando um exemplo
lógico, né? Mas assim, só para a gente entender. Um exemplo extremo. Extremo, mas é um exemplo para dizer assim, olha, pedagógico e administrativo, eles não podem ficar separados, porque o administrativo tem que andar em função do pedagógico. Se eu pego a portaria do Distrito Federal, inclusive, diz que o pedagógico e o administrativo são independentes. É bom que eles conversem, mas não necessariamente um está submetido ao outro. O administrativo Acho que isso não vai dar certo. Né? O administrativo, ele tem que estar submetido ao pedagógico, porque é o pedagógico que tem que definir o que o administrativo vai fazer. E nós estamos lidando com duas áreas completamente díspares. A lógica da polícia é a lógica do quartel. A lógica da escola tem que ser a lógica da liberdade. Existe uma diferença no modelo de gestão, né? Quando o Mauro falou, eu até pensei nisso, assim, porque a gestão num ambiente militar, ela está subordinada, vamos dizer, a um aparato legal, autoridade, hierarquia, Sim, né? A escola não é isso. Aí a gente deve perguntar, por exemplo, se o problema da escola é que os diretores não estão dando conta, os gestores não estão dando conta, então o problema da polícia é que a polícia não está dando conta de fazer a gestão da polícia, então a gente vai precisar colocar civil lá para fazer uma boa gestão? Pode os civis ir fazer a gestão da segurança para a polícia funcionar a contento, já que ela não está funcionando? A gente tem que começar a se perguntar essas questões e colocar, problematizar, não para dizer, para impor, mas para que as pessoas comecem a questionar as verdades estabelecidas. Bom, muita mensagem chegando para a gente. Eu quero ler aqui a do Marcos Vinícius Costa, daqui de Brasília, que diz: queria elogiar o trabalho que está sendo feito com as escolas na gestão compartilhada com a PM. Sou professor da rede há 26 anos e é o primeiro projeto implantado de forma séria que eu vejo acontecer. A Câmara Legislativa do Distrito Federal deve fiscalizar e avaliar esse projeto. Toda proposta para melhorar o ensino é bem-vinda. Cabe a nós, cidadãos, e à Câmara, representante do povo, fiscalizar esses projetos. O Roderico, do Rio de Janeiro, capital, pelo YouTube, mandou para a gente: o fenômeno da militarização das escolas públicas é um indicativo da falência do Estado brasileiro e de uma sociedade calçada em bases e valores errados. Então é a opinião do Roderico. Nós temos, nessa edição do Participação Popular, uma participação direto do Salão Verde, daqui da Câmara dos Deputados, da deputada Paula Belmonte, primeiro mandato, ela é do PPS daqui do Distrito Federal. Deputada Paula, bem-vinda ao Participação Popular, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho qual o seu ponto de vista a respeito dessa questão da militarização das escolas, que não é um fenômeno só do Distrito Federal, que é a sua unidade da federação, mas também Goiás, Roraima, Pará, Amazonas, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Tocantins, Sergipe e Piauí. Pelo menos esse, segundo uma reportagem da revista Época. Deputada Paula, bem-vinda. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês a minha visão. Eu estive ouvindo aqui o secretário Mauro, a professora Catarina e a todos os ouvintes que também opinaram. Grata por essa oportunidade, Fabrício. Eu vejo que é importante nós estarmos falando, como a professora Catarina falou, que nós vivemos num país democrático. E é importante a gente entender como que foi feita essa concepção, vou dizer aqui no âmbito federal. Ela não foi feita de uma forma arbitrária. Nós pedimos, o governador, na realidade, ele fez uma consulta à comunidade, ele fez uma consulta ao corpo docente, ele fez uma consulta. Então, assim, uma escola, para que ela se tornasse militar, houve uma consulta com o corpo docente, como disse a professora Catarina, que é aquela equipe que vai estar fazendo toda a pedagogia, e também a questão da administração da escola, que veio uma administração militar. Como nós vivemos num país democrático, eu acho que é mais uma opção. Eu não acho que seja a única opção, mas eu acho que é mais uma opção. Eu vou aqui falar a minha opinião, inclusive pessoal. Eu fui aluna da escola pública a minha vida inteira, desde o jardim de infância, ao ensino médio, ao primeiro, na realidade era primeiro grau e segundo grau na época. E eu vejo que os meus pais escolhiam qual escola eu ia participar. Na época do segundo grau, por exemplo, eu tive que fazer uma prova para estudar no setor oeste. Então, foi uma opção do meu pai me escolher estudar no setor oeste. Então, eu acho que a escola militar é mais uma opção que aquela comunidade está tendo. Nós não podemos deixar de reconhecer que a questão da segurança pública é algo que nosso Brasil precisa realmente ter uma atenção especial na segurança pública. Mas também não podemos deixar de reconhecer que escolas que colocam, sim, uma organização mais formal na escola, elas têm uma diferença na questão da educação das crianças. Agora, deputada, com base no que a professora
Catarina falou, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a segurança pública no Brasil é reconhecidamente caótica e deficitária. Não tem um estado na federação inteira em que a segurança esteja boa, isso já é ponto pacífico, que na verdade não é nada pacífico, é muito violento mesmo. Agora, a gente não vê, como ela disse, botando um paralelo direto, a gente não vê professores cuidando do policiamento. Nem é a função do professor. Não é a função, assim como... Pois é, também sou estranho esse negócio da polícia cuidar de escola, não? Pois é, na realidade, eu não vejo que a polícia está cuidando da escola. Eu vejo que a polícia está fazendo uma parceria. Ela está fazendo a gestão da escola. Ela está fazendo a gestão administrativa. Isso. Agora, eu vejo, Fabrício, que, como eu disse aqui, nós vivemos num Estado democrático. Eu acho que nós temos várias opções. Inclusive, o secretário da Educação, ele fez uma demonstração que a Secretaria da Educação aqui do Distrito Federal vai estar oferecendo escolas bilíngues. Nós temos outras metodologias acontecendo de pedagogias na 115 Norte, por exemplo, tem uma pedagogia totalmente construtivista. Então, nós temos outras metodologias. Por que trouxe tanto essa questão da militarização? Eu participei de uma assembleia de uma das escolas, inclusive no Lago Norte, que todo mundo fala que é uma região muito, assim, apesar de estar no Lago Norte, uma região muito carente. Deputada, e eu vi para esclarecer aos nossos espectadores de outros estados, o Lago Norte é um bairro, é um bairro de classe média alta, aqui em Brasília atualmente, tem essa escola pública que eu estudei nela, inclusive, no meu primeiro grau. E essa escola ela não é utilizada por as pessoas ali, então as pessoas às vezes falam, aquela escola não precisa, mas na realidade os alunos que estudam lá são alunos da Redondeza. E eu vi ali os pais pedindo encarecidamente que aquela escola se torne militar. Eu vi o corpo docente pedindo isso. Assim, nitidamente, por quê? Porque eles tiveram lá problema com o menino levando droga dentro da escola, menino levando cachaça. Teve um depoimento de uma merendeira que falou que guardava droga dentro da geladeira, porque se ela não guardasse, ela ia ser pega saindo da escola. Mas não haveria alternativas, então, deputada? Eu vejo, o que é importante é o seguinte, é só concluir. Eu acho que o processo democrático, ele tem que atender a todas as compreensões. Então, eu vejo que uma escola militar, como o secretário Mauro falou, nós temos aí, eu acho que 500 e poucos, 600 e poucas escolas. 693. 693. 4, nós estamos questionando e fazendo esse auê todo por 4, sendo que nós temos as outras 600 escolas que não estão, tem escola que os professores, tem escolas maravilhosas, mas tem escolas que os professores estão saindo com medo. Importante, então, eu acho importante nós estarmos... Será que a gente tem que dar tanta importância para isso? Importante a gente falar isso, porque eu entendo que muitas vezes a discussão ela se dá em torno de escolas muito boas, escolas sem um índice de criminalidade, escolas não vulneráveis. Nós estamos falando de escolas vulneráveis, nós estamos falando de escolas que são pichadas durante o período da aula com o professor virado de costas para a turma. Então, nós temos que guardar isso em mente, porque nós estamos falando de escolas vulneráveis. Eu gosto sempre de levar e de trazer essa discussão para a opinião de uma mãe no Recanto das Emas, que ao ser colocada a ela todos os malefícios e todos os problemas que uma escola de gestão compartilhada poderia ter, e a resposta dela, de uma pessoa muito humilde, muito simples, com 4 filhos, a pergunta dela foi, gente, por que vocês não querem deixar meu filho estudar numa escola boa como essa? Então, assim, a opinião da população, a opinião da comunidade escolar, ela deve ser atendida. Nós não estamos falando de uma imposição ou de algo... Desculpa. Eu vou pedir uma pausa rapidinho, porque a Daniela André estava chamando a gente lá do centro de Brasília, e é bom aproveitar esse momento que o debate está acalorado aqui, para a gente ouvir a população exatamente, né? Por isso que o programa chama Participação Popular. Daniela, com você. Oi, Fabrício. Eu estou aqui com a Rosana, que disse que é totalmente favorável à militarização das escolas. Não é isso, Rosana? Com certeza, totalmente favorável. E com a questão da deputada ter falado de escolas que são de área nobre, eu moro na Samambaia,
fui criada na Ceilândia e tenho sobrinhos que estão em colégio militar e realmente o resultado em pouco tempo é surpreendente. Eu uso transporte público e vejo a diferença de um aluno com uniforme militar e um aluno que estuda no colégio público convencional. Gente, a educação... Quando você vê um militar, você reconhece que ele é militar, mesmo que ele não esteja fardado, porque tem ordem, tem decência. Eu acho que deve sim. Agora, os pais têm total liberdade de não levar o filho para um colégio militar. Agora, há de convir que é muito melhor uma criança estudar português, matemática, física, do que ficar preocupado se o menino pode deixar o cabelo crescer, se o menino vai usar brinco. A escola não tem nada a ver com isso. A escola tem que ensinar a matéria, tem que passar conhecimento. Agora, o problema é que os professores marxistas ficam com medo de não poder introduzir essas crenças na cabeça das crianças. Esse é o problema. Queria incluir aí um ponto na observação da Rosana. No caso de escolas que não têm a gestão compartilhada, mas tem investimento em contraturno, em educação integral, a gente não consegue esse mesmo resultado em termos de conhecimento, que foi o que ela apontou aqui, uma das principais pontuações? Tá aí um ponto interessante também, né? Tanto da Rosane quanto que a Daniela colocou. Eu queria voltar aqui, e não voltar, mas continuar a questão, que era exatamente aquilo que a deputada estava colocando. A primeira questão é, a gente está falando de escolher escolas, né? Na verdade, a gente deveria ter todas as escolas da rede pública com as condições ideais de funcionamento. Porque, infelizmente, a gente está dizendo que a pessoa pode escolher ir para uma escola militarizada ou não, porque é a área de vulnerabilidade. A vulnerabilidade da escola ou dessa área da sociedade. Eu posso dizer que a população pode escolher morar numa área segura ou não, porque a violência está espalhada em todos os cantos. Então, a questão é, a gente tem um desvio de função objetivamente da polícia, porque essa não é a função da polícia, para ir lidar com a questão da escola, né? E a polícia não consegue desenvolver o papel dela. E pior ainda, né, quando a gente está falando do desvio de função da polícia, quem são os policiais que vão para... São aqueles que não podem exercer sua função. E que geralmente não podem exercer sua função porque estão com problemas psicológicos, problemas... Então, assim, ele não pode desenvolver sua função, mas pode cuidar da escola. Então, são questões que a gente precisa pensar em relação à militarização, sabe? E quando a participante que estava na rodoviária disse que a Rosana disse que os professores não querem ensinar questões marxistas. Não, a escola não tem que dizer que o aluno tem que ser daquela forma. A escola precisa ensinar bem com o aluno guardando as suas características. Eu não posso eliminar o diverso, eliminar a diversidade. Uma escola que funciona com a lógica de quartel não pode ser considerada escola. Não há nenhum lugar do mundo que diga que a participação da polícia na escola é elemento para o desenvolvimento da qualidade. A segurança na escola é importante, mas não é a polícia dirigindo a escola, é a polícia garantindo que a sociedade, inclusive que as ocorrências que acontecem na escola possam ser resolvidas. Eu achei interessante porque assim, a gente vê, até circulou nas redes sociais recentemente, o professor não consegue ensinar o menino a fazer conta e ler ou escrever direito no ditado, vai ensinar marxismo, né? Fica complicado. Mas, Mauro, você queria contraditar a questão da qualidade dos militares que participam da escola, né? Eu vi que você discordou ali. A observação não é no sentido de que se necessita do militar para fazer isso. Nós estamos falando de um conceito básico que é a disciplina. Quando nós falamos da disciplina, ela pode vir de uma disciplina que o militar consegue exercer por causa da sua formação ou de muitas outras escolas. Nós temos exemplos de escolas em que o diretor tem uma rigidez disciplinar grande e ela faz com que isso permaneça na escola. Agora, não devia vir de casa a disciplina? Com certeza. Aí entra um detalhe muito importante. Quando a gente volta a falar das escolas de regiões vulneráveis, nós temos que lembrar que muitas vezes, muitas dessas crianças, elas enfrentam e convivem com a violência doméstica, elas convivem com a violência na rua. É um problema social, e a violência dentro da escola. Catarina, né? Então, ela só conhece a violência na escola, na rua e em casa. Se nós conseguirmos, que é o que acontece nessas mais de 120 escolas no Brasil afora, fazer com que eles entendam que a violência não é o caminho, de que isso não é permitido, eles podem levar isso para casa. Vamos encerrar ali com a deputada Paula Belmonte, que vai ter que ir cuidar da pauta aqui, da agenda da semana. Olha, também, né, deputada? Eu quero
que a gente fique lembrando mais uma vez disso. A primeira coisa é que o primeiro artigo do ECA, ele fala o seguinte, que a criança e o jovem é de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Hoje, infelizmente, como disse aqui, a nossa família, muitas delas têm mães aí abandonadas e aquela família estruturada que, infelizmente, nós não temos dos moldes que a gente está querendo. Não é homem ou mulher, não é nada disso. É a questão, hoje nós temos várias mulheres segurando suas famílias com várias crianças. E não é fácil a gente exigir dessa mulher a mais do que ela pode dar. Segunda questão, nós como sociedades estamos ausentes. As pessoas, principalmente aqui do Distrito Federal, elas não sabem o que é realmente viver numa comunidade com vulnerabilidade, com carência. Quem mora aqui no plano piloto nessas regiões, elas vivem vamos dizer assim, numa ilha da fantasia. E a outra questão que nós temos que falar, qual é a nossa responsabilidade como Estado? O Estado, ele tem obrigação de oferecer. Eu não estou aqui dizendo que eu tem que ser todas militares. Eu estou dizendo que é importante, no processo democrático, nós temos opções. E até uma opção militar. Eu acho que é justo. Não é isso que é um processo democrático? E o que o secretário Mauro falou, e eu falo isso com conhecimento de causa, que eu fui nessas escolas, quando o diretor é um diretor que tem uma disciplina maior, a escola apresenta isso no IDEB. Agora, se nós estamos oferecendo uma escola militar, 4 escolas, gente, vamos fazer com que isso dê certo, que se der certo, toda a nossa sociedade ganha. E se aquela professor que não tem escola militar e que ele consiga fazer com outra metodologia, que ele faça a transformação dessas crianças e faça com que essas crianças mostrem um conhecimento, ótimo também. Nós estamos com crianças que ficam 12 anos estudando e saem das escolas sem fazer as 4 contas matemáticas. Nós estamos com várias crianças saindo da escola porque não tem motivação. Então, eu vejo que esse é um problema social, um problema de segurança, mas principalmente um problema de responsabilidade nossa como sociedade. Não é ideologia que nós temos que ter. Nós temos que salvar essas crianças e jovens. E a maneira que nós temos é oferecer alternativas de livre escolha. É muito importante isso. Ninguém está sendo obrigado a matricular o seu filho na escola militar. Todas as crianças que estão matriculadas, elas foram consultadas e os pais quiseram. E aí, os pais querendo, eu tenho que tirar isso? Que democracia é essa? A gente tem que saber que o processo democrático, ele tem que ser por inteiro. Os pais fizeram opção, o corpo docente fez opção. E aí eu venho falar de uma democracia? Nós estamos falando de 4 escolas. É isso que é importante nós deixarmos claro. E existem outras escolas das quais eu conheço também metodologias diferenciadas e, muito ao contrário, num ambiente totalmente aberto, que a criança tem a oportunidade de conviver com crianças de idades diferentes e que os pais estão gostando. E eu acho ótimo também que a gente faça mais escolas se esteja apresentando resultado. O importante é mostrar resultado. E hoje, no Brasil inteiro, aonde foi colocado esse tipo de modelo de escola, todas mostraram resultado. E é isso que a gente precisa, é resultado eficiente. Deputada Paula Belmonte, do PPS do Distrito Federal, muito obrigado por ter estado com a gente. Deixa eu só fazer uma correção, Fabrício. Pois não. O PPS hoje se chama Cidadania. Deputada, até 12h30 a gente conferiu nos sistemas de registro oficiais da Câmara dos Deputados e o nome ainda era PPS, então eu vou por isso a gente está... lá, viu? Porque existe um procedimento junto ao Tribunal Superior Eleitoral que talvez ainda não tenha sido oficializado, não tenha sido encerrado e por isso os dados oficiais ainda trazem como PPS do Distrito Federal. Mas obrigado pela observação. Deixa eu só fazer assim, aproveitar a professora Catarina Bem rapidinho, deputada. E dizer o seguinte, eu acho muito válido ela estar brigando aí pela democratização, mas que a gente tenha essa visão. E obrigada pelo professor Mauro de também dar essa oportunidade dos pais escolherem, que isso tudo faz parte de um processo democrático. Tá bom, deputada Paula, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço e espero lhe ver de novo aqui no Participação Popular. Na mesma linha do que a deputada Paula Belmonte estava defendendo, chegou uma mensagem da Cláudia Amara pelo Facebook dizendo: creio que deve haver várias formas, daí os pais poderão escolher e teremos uma base estatística das melhores.
A Luci Maria de Almeida, de São Paulo, ligou para o 0800 619 619 e deixou a mensagem: sou favorável à militarização nas escolas públicas. Acho muito importante a participação dos militares na educação, por conta de que a disciplina está um caos. Paralelamente a isso, eu deixo minha opinião de que deveria haver palestras e trabalhos de conscientização dos pais de como educar os filhos. Que é a coisa que a gente estava falando aqui, né? A disciplina também tem que vir de casa. E o Luiz Duvida, tá desse jeito o nome dele no Twitter, ele mandou uma mensagem dizendo: não, escola deve ser de tempo integral. Polícia deve combater crime, tráfico e prover segurança ao cidadão de bem. Polícia não é sinônimo de educação, não a desvirtuar a função primária dessa corporação. As opiniões se divergem, a coisa a gente está vendo que não é uma unanimidade, né? Agora, eu queria levantar uma questão aqui, Mauro, para você que está dentro do governo do Distrito Federal. Existe uma diferença orçamentária entre essas escolas piloto, que estão agora com a gestão compartilhada, em relação às outras escolas públicas da rede? O projeto de gestão compartilhada, na sua portaria, ela prevê que essas escolas terão um efetivo militar dentro delas. O custo adicional que existe proveniente da Secretaria de Segurança Pública, que é quem entra com esse recurso, é o proveniente desse efetivo militar. Então, quando se calcula R$200 mil por ano por escola, é o referente... Equivale a salário desse pessoal? Equivale a salário desse efetivo. A única coisa que a Secretaria de Segurança Pública entra, então, na escola é com o pessoal. Isso. O que acontece, e aí sim foi motivo de divergências e de polêmica em outros estados, é que as escolas, por elas atraírem muitos alunos, por se tornarem escolas referência, elas atraem a comunidade para próximo da escola e a comunidade contribui. Então, aquela frase inicial que você falou de uma contribuição voluntária, e essa discussão existiu, eu tive semana passada em Salvador, num encontro nacional de promotores do Brasil inteiro. E lá tive a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o nosso modelo e conversei bastante e pude ver também a apresentação dos promotores de Goiás e do Amazonas, que tiveram nesses estados divergências com relação ao modelo. O que eles viram do nosso modelo, do que eu apresentei lá, eles me disseram que atende. O nosso modelo, ele buscou dirimir essas dúvidas que existiram em outros modelos. Então, a gestão compartilhada efetivamente entre a gestão pedagógica e a militar, a questão de não haver cobrança do uniforme, ou que as taxas, eventualmente, que são contribuições para a PM, sejam feitas de forma voluntária. Os pais da comunidade participam também dessa gestão? Muito. Essas escolas, elas tiveram já reuniões com os pais após a implementação do modelo, e a participação foi, no mínimo, o dobro do que existia no passado. Então, nós estamos falando realmente de um modelo que atrai muito a participação, os pais se envolvem com a escola, a gestão, tanto pedagógica quanto militar, relembra aos pais que a educação é feita por eles e na escola se ensinam as disciplinas. Então, essa participação dos pais, ela passa a ser muito mais forte nesse modelo. Muita mensagem chegando aqui, gente, impressionante. O Caio Fernando, de Novo Gama, Goiás, diz: eu moro em Novo Gama, onde há uma escola militar. Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Trouxe respeito e aprendizado aos alunos. O Antônio Aldevar Chaves, de Recife, Pernambuco, mandou pelo WhatsApp: querem que o nosso país seja como uma Coreia. É necessário que exista a oportunidade de ser diferente. Sou contra a militarização nas escolas, respeito pela liberdade. Ninguém pode viver sob ordens e um país livre tem democracia. O doutor Robson Santiago, pelo YouTube, diz: 4 escolas agora apenas para quem dá dinheiro. O recurso público é para ser usado com isonomia e não com diferenças. Quem quiser diferente, paga escola privada. E o Roderico mandou mais uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: o depoimento da cidadã na rodoviária. Triste retrato do nível de compreensão da realidade de um brasileiro médio. Novamente não se ataca as causas do problema. Ô, polêmica isso aí, Catarina. Então, a questão ela é polêmica, ela é relativamente nova, se a gente pensar aqui no Distrito Federal, e mesmo nos outros estados não é uma questão amplamente debatida com a sociedade. Como a questão da educação, porque, na verdade, todo mundo fala de educação, mas muito pouca gente entende de educação e efetivamente faz com que a educação aconteça como ela deveria. Aí eu fico pensando quais são as bases da nossa educação, aquilo que está previsto e os insumos necessários. Então, quando a deputada fala que é democracia, o pai da estrutural escolher entre uma escola que tem polícia e que não vai entrar violência e uma escola precarizada, sucateada, é democracia você ter essas duas opções?
né? Então, assim, se ele tivesse uma escola de qualidade, com a infraestrutura necessária, que não tivesse lá abandonada pelo Estado, com professores, se eu colocar mais 20 professores, ou pessoal da área do magistério, ou da área da educação dentro de uma escola, será que com esse efetivo a mais, garantindo laboratórios, garantindo infraestrutura, será que a gente não melhoraria a escola? Catarina, você acha que se colocasse esses policiais na porta da escola, ou ao redor da escola, já seria suficiente, já melhoraria, seria uma alternativa? A lógica do batalhão escolar, por exemplo. O batalhão escolar, ele nunca funcionou no Distrito Federal, inclusive porque se alegava não ter efetivo. O batalhão escolar tinha essa função de cuidar dessas questões, de deixar a escola da tranquila. Porta pra fora. Tranquila para ela funcionar. E esse batalhão não foi implementado. Nessa época não tinha recurso, né? Nessa época não tinha recurso. Agora a gente tem recurso para colocar um efetivo de 20 pessoas a mais dentro da escola. Eu quero trazer todos os telespectadores e nós, novamente, para a realidade de uma escola vulnerável. Uma dessas escolas, no Recanto das Emas, tem um polo da polícia, sempre teve um polo da polícia militar dentro da escola. E mesmo assim, ela sofria com a indisciplina e com a violência. E o que a polícia fazia? Qual a explicação? A explicação, ótima, a pergunta é excelente, professora. O que a polícia fazia lá? A polícia, ela não estava, no momento do polo, exercendo a gestão disciplinar da escola. Então, nós não estamos falando de uma simples presença da polícia dentro da escola ou fora da escola. Nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de modelo disciplinar e administrativo. Quando se junta essas duas coisas, nós criamos um modelo em que a forma dos alunos se comportarem de forma disciplinada fazem com que a escola funcione. Então, não é a presença na porta ou mesmo dentro da escola. E mais uma coisa, o batalhão escolar hoje é tão glorificado por muitas das pessoas que conversam comigo e que são contra a gestão compartilhada, foi muito questionado no passado, porque era uma presença da polícia nas escolas. Não podemos nos esquecer disso. 26 anos atrás, quando se falou em ter um batalhão escolar, se questionava o fato de se ter polícia dentro da escola. Nós estamos também no telefone do Participação Popular agora, o deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem. Ô, deputado, bem-vindo mais uma vez ao Participação Popular. O senhor aí agora para mais uma legislatura pela frente. Várias vezes o senhor já foi membro da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados, né? E eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho o seu ponto de vista sobre essa questão da militarização das escolas, deputado. Essa gestão compartilhada, o senhor acha que isso pode dar certo? Tem problemas? Qual é a visão que o senhor tem? Bom, eu acho que é uma opção da rede de ensino, né? Eu sempre defendi a autonomia da escola, a construção do seu projeto pedagógico, do seu projeto administrativo. Portanto, é uma opção da rede. Agora, não existe nenhum estudo que comprove se essa experiência é positiva ou não. Até hoje não existe. Portanto, eu acho que é um mal necessário e provisório. Não é uma coisa que se estabeleça como uma política definitiva, né? E acho que reflete também o fracasso da política de segurança pública. Você não tem segurança no hospital, não tem na escola, não tem na rua, não tem em lugar nenhum, né? Agora, deputado, não me parece. Alô? Oi, deputado. Eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor é ligado a essa área da educação propriamente, a gente já fez programas sobre segurança pública, sobre educação aqui no Participação Popular, em que se apontou também nesses de educação que a escola é desinteressante, é muito careta e esse modelo que muitas vezes é requisitado pelos pais de mais ordem, mais disciplina, ele não faz com que a escola fique meio careta e desinteressante também para os estudantes? Claro que faz. Eu lembro assim do período que eu fiz o primário, né? Era o que se fazia naquele tempo. Uma experiência dessa, o aluno tem de cortar o cabelo, tem de ser disciplinado, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo. Com a juventude do meu tempo, ia dar muito conflito pacífico, diga-se de passagem. Mas a turma não ia se sujeitar, né, a um tipo de militarização de uma escola cujo conceito mais importante, no meu entendimento, é a liberdade de se dar para o aluno de pensar, de criar e de uma série de coisas.
Segundo, eu fui secretário de Educação do Maranhão, estado pobre, com uma população extremamente pobre, né? Eu vivi uma série de problemas de disciplina, os alunos desrespeitando os professores, um problema de falta e que os professores, por qualquer razão, faltavam muito às aulas, um problema crítico na área da administração, que você nunca tinha auxiliar de serviços gerais para servir na escola, que você não tinha quem fizesse merenda, enfim. Há uma série de questões que alguns pensam que podem ser resolvidos com a militarização da escola. Eu repito, não há nenhum estudo que comprove que esse modelo é um modelo adequado. Segundo lugar, existem muitos estudos que comprovam que a qualidade educacional da escola não é o fato só dela ser militarizada ou não. É o fato que ela recebe bons alunos, bem formados, né? Enfim, o sucesso está muito mais em você trabalhar um aluno que já tem toda uma tendência para aprender. Deputado. O futuro é você ter qualidade de lugares em que isso não acontece com facilidade. Deputado, para a gente encerrar, já estamos no tempo limite do programa, é importante até para o esclarecimento do cidadão, do nosso espectador, que as escolas, né, de nível médio e nível básico são responsabilidade, segundo a Constituição, dos governos estaduais e municipais. Portanto, assim, não há muito que governo federal entrar nessa questão. Agora, aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, o senhor acha que haveria condições de, talvez, como instituição, a Câmara fazer esses estudos, já que o senhor falou que não existem números, seria possível, então, talvez o governo federal e o Congresso Nacional fazerem ou dirigirem, ordenarem a execução desses estudos, levantar essas estatísticas que o senhor diz que não existe sobre o sucesso ou não desse modelo de gestão? Olha, a primeira coisa que eu rezo é para o governo federal não se meter nessa questão, né? Menos Brasília e mais Brasil, não é o slogan? Então o governo federal não tem nada a ver que se meter com essa questão. Isso é uma questão, no máximo, da rede estadual, do governo do estado e da rede municipais, da prefeitura municipal. Esses estudos, talvez a gente não consiga realizá-los, porque não se tem experiências concretas de uma ação desse tipo em outros países. Eu, pelo menos, não conheço. Mas acho que é uma boa atividade a gente tentar ver quem é que faz isso, se faz bem, qual é o resultado, qual é o impacto no aprender do aluno, e pedir que a Comissão de Educação assuma esse papel. É uma boa. Deputado Gastão Vieira, do PROS, do Maranhão, muito obrigado por ter estado com a gente mais uma vez no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Um abraço. Bom, a gente está chegando realmente no fim do programa, no tempo limite, e está muito bom o debate, muita gente mandando mensagem. Maria de Lourdes Moreira Cabral, daqui de Brasília, ligou para o 0800-619-69, deixou a mensagem. Mesmo eu não tendo filhos e netos nessas escolas, eu aprovo esse tipo de compartilhamento. Eu venho acompanhando esse processo em que os pais e as próprias crianças estão gostando muito pela segurança e disciplina. E a Luciene Souza Cruz, não disse de onde é, mas ela mandou uma mensagem pelo Twitter dizendo: eu sou filha de militar e discordo da militarização na escola. A polícia deveria manter a segurança para os professores darem aula e não impor regras que não ajudam em nada. O que um cabelo amarrado vai ajudar na educação das crianças? E várias outras mensagens chegaram, mas realmente a gente não vai ter tempo de discutir aqui no programa, nós estamos realmente no limite, mas eu informo aos nossos convidados que a nossa produção vai encaminhar essas mensagens, se vocês tiverem um tempinho para ler e, se possível, responder, eu acho que todos os espectadores se sentiriam privilegiados, né? Claro. Inclusive. Bom, eu vou agradecer a vocês com um tempinho só para o encerramento para cada um. Professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, coordenadora do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação. Eu que agradeço. Eu acho que a gente vai ter que ter outros programas, porque o debate é necessário, né? Sem dúvida. Pelo que a gente está vendo aqui, esse assunto vai render muito. E aí, só fazendo uma correção,
O governo federal tem uma importância fundamental na implementação do direito à educação no país. A Constituição diz que ele tem uma função supletiva e redistributiva. E melhorar a qualidade da educação nos nossos sistemas depende muito de bom financiamento. E o governo federal precisa fazer isso. É um ponto bem lembrado. Muito obrigado, Catarina, então, mais uma vez. Mauro Oliveira, secretário adjunto da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, Mauro, por sua participação no programa. Eu que agradeço. Termino com uma pequena discordância do deputado, dizendo que o modelo está implementado já há mais de 16 anos em muitas cidades, 120 escolas com muito sucesso e nenhuma delas com um processo seletivo feito por provas. Então, nós estamos falando de uma seleção de sorteio. Então, o modelo, diferente de uma escola militar, ele não seleciona a entrada por meio de prova. E isso faz uma diferença muito grande. A gente ainda tem muito a debater e esclarecer, né, Mauro, sobre esse assunto. Muito obrigado mais uma vez, então, por ter estado com a gente. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, por todas as suas mensagens e, para quem não mandou mensagem, pela própria audiência. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.